Você acha que plantar alho é simplesmente enfiar um dente na terra e esperar? E se eu lhe disser que um pequeno erro nesta etapa pode comprometer toda a sua colheita? Hoje, vamos desvendar todo o processo de plantio de alho, do início ao fim. E eu prometo que você vai aprender pelo menos 3 segredos que até mesmo os jardineiros mais experientes guardam. Para começar, vamos diferenciar os tipos. Existem dois: o alho de inverno, que é plantado no outono, e o alho de primavera, cultivado na primavera. Eles exigem técnicas de cultivo distintas e produzem resultados diferentes. Hoje, nosso foco será o alho de inverno, pois é o seu plantio no outono que garante as cabeças mais graúdas e suculentas para o próximo verão. Então, vamos começar pelo mais importante: a escolha do momento certo. Não é apenas uma data no calendário, é talvez o passo mais crucial que vai determinar 90% do seu sucesso. A época ideal para plantar alho de inverno é cerca de 3 a 4 semanas antes das primeiras geadas fortes e constantes. Por que essa antecedência é tão crucial? Imagine, nesse período, cada dente de alho precisa, acima de tudo, criar raízes. Ele deve se agarrar com força à terra para sobreviver ao longo e rigoroso inverno. Precisa criar sua própria âncora. Mas o que acontece se o plantio for feito muito cedo, digamos, em um clima quente de setembro? O alho se confundirá, pensará que a primavera chegou. Ele não só criará raízes, como também emitirá brotos verdes e delicados à superfície. E é aqui que está a armadilha. A primeira geada forte destruirá esses brotos. A planta gastará energia em vão e entrará o inverno enfraquecida. Como resultado, na primavera, ela levará muito tempo para se recuperar. E no verão, as cabeças de alho serão pequenas. Mas também não se pode atrasar. Se plantar o alho pouco antes das geadas, ele simplesmente não terá tempo para enraizar. Um sistema radicular fraco não conseguirá resistir ao congelamento do solo. E na primavera, você corre o risco de nem ver os brotos aparecerem. Então, como acertar esse momento ideal? Fique de olho na previsão do tempo de longo prazo para a sua região. A temperatura média diária pode servir como um bom indicador. Assim que ela cair de forma estável para 5 a 7 graus Celsius positivos e se mantiver assim por alguns dias, é a hora. Esse é o seu sinal para agir. Vamos falar agora sobre a escolha do local ideal no seu terreno. Imagine que você está selecionando o apartamento perfeito para um hóspede muito, muito importante. O alho é exatamente esse tipo de hóspede, um verdadeiro apreciador de conforto. Ele adora sol e detesta, categoricamente, pés molhados. Por isso, escolha para ele o canteiro mais ensolarado e, de preferência, um pouco elevado. Se o seu terreno fica em uma área baixa, onde a água costuma se acumular na primavera ou depois de fortes chuvas, o alho simplesmente não vai prosperar ali. Suas raízes e a futura cabeça começarão a apodrecer. Ele precisa de espaço e muita luz para a fotossíntese. Afinal, é o sol que lhe dá a força para desenvolver uma cabeça grande e suculenta. Aliás, tão importante quanto é saber o que foi plantado naquele canteiro antes dele. Isso é o que chamamos de rotação de culturas. Ignorar essas regras é arriscar a sua colheita de forma consciente. Os predecessores ideais para o alho são as culturas para as quais você aplicou bastante matéria orgânica, como pepinos, abobrinhas, abóboras, repolho precoce e também leguminosas, como ervilhas ou feijão. Essas culturas soltam a terra, enriquecem-na com nitrogênio e, o mais importante, não compartilham os mesmos inimigos do alho. Agora, atenção! Anote a lista de culturas a evitar. É terminantemente proibido plantar alho depois de cebola e do próprio alho. Eles compartilham doenças e pragas que se acumulam no solo ao longo dos anos. Plantar alho após seus parentes é como cometer o mesmo erro repetidamente, só que na horta. Batatas também não são uma boa opção, pois após elas, podem permanecer no solo agentes causadores de fusariose,
uma doença perigosa para o alho. Ao escolher o local certo, você está lançando as bases para a saúde e o sucesso da sua futura colheita. A próxima etapa é a preparação do solo em si. Se já escolhemos um bom lar para o alho, agora precisamos preparar uma cama bem confortável. O canteiro para o alho de inverno deve ser como um colchão de plumas, macio, solto e nutritivo. Por isso, nada de preguiça, pegue a pá. É preciso revolver bem a terra, no mínimo na profundidade de uma pá cheia. Isso garante que o solo fique bem arejado, cheio de oxigênio, e que as futuras raízes possam se desenvolver facilmente em profundidade. Mas apenas cavar a terra é só metade do trabalho. O alho, especialmente o de inverno, é um grande comilão. Ele precisa de uma boa reserva de nutrientes para sobreviver ao inverno e ter um arranque vigoroso na primavera. Por isso, durante a escavação, adicione imediatamente os fertilizantes. O ideal é usar composto bem maduro ou esterco bem curtido, na proporção de cerca de 1 balde por metro quadrado. Uma excelente adição é a cinza de madeira, aproximadamente 1 a 2 copos para a mesma área. Ela fornecerá potássio, fósforo e uma variedade de micronutrientes. Mas agora, atenção! Anote ou memorize um dos erros mais grosseiros. Nunca utilize esterco fresco. Muitos jardineiros iniciantes pensam que é o melhor fertilizante, mas para o alho, isso é veneno. O esterco fresco, ao se decompor, pode simplesmente queimar as raízes sensíveis que mal começaram a brotar. Além disso, ele provoca o desenvolvimento de doenças fúngicas, das quais é muito difícil se livrar depois. Portanto, a regra é simples. Alimentamos o alho apenas com matéria orgânica completamente pronta e madura. Agora, vamos ao ponto crucial: o material de plantio. Aqui vale uma regra simples, mas de ouro. De um dente grande, nasce um alho grande. Por isso, para plantar, escolha as melhores cabeças de alho, as maiores, as mais robustas e saudáveis. Não poupe. O alho menor você sempre terá tempo de comer, mas para o plantio, reserve os verdadeiros gigantes. Inspecione cuidadosamente cada cabeça. Ela deve ser firme, seca, sem amassados ou manchas suspeitas. Afaste delicadamente a casca. Por baixo, não deve haver nenhum mofo ou sinal de podridão. Lembre-se, alho doente nunca dará uma colheita saudável. Você só perderá tempo, esforço e espaço no canteiro. Depois de selecionar as cabeças perfeitas, é hora de separá-las cuidadosamente em dentes individuais. E aqui vai um detalhe importante. Faça isso no próprio dia do plantio, e não antes. Se você separar os dentes com antecedência, a base de onde nascerão as raízes pode ressecar, o que atrasará significativamente o processo de enraizamento. Ao separar os dentes, continue o descarte. Cada dente individual deve ser grande, firme e coberto por uma casca intacta e sem danos. Dentes pequenos, duplos, enrugados ou danificados não servem para o plantio. Mande-os para a cozinha sem dó. Na terra, devem ir apenas os soldadinhos selecionados, prontos para enfrentar um longo inverno. O próximo passo é um procedimento crucial, que por algum motivo, muitos ignoram, e depois se surpreendem quando a colheita adoece. Estamos falando da desinfecção. Mesmo dentes de alho aparentemente saudáveis podem carregar na superfície esporos de fungos ou bactérias que apenas aguardam condições favoráveis para se proliferar. Por isso, vamos dar-lhes um banho preventivo. A maneira mais simples e comprovada ao longo dos anos é o uso de uma solução fraca de permanganato de potássio. Dissolva alguns cristais em água até obter uma solução de cor rosa claro e mergulhe os dentes de alho selecionados por cerca de meia hora. Esse tempo será suficiente para eliminar a maioria dos patógenos superficiais. Se não tiver permanganato de potássio à mão, pode usar uma solução de sal de cozinha, cerca de 1 colher de sopa por litro de água. O alho deve permanecer nessa solução também por cerca de 30 minutos.
O sal criará um ambiente desfavorável para os micro-organismos, e para quem busca a máxima proteção, existem produtos específicos, os fungicidas. Por exemplo, o Fitosporin ou o Maxin. Basta diluí-los conforme as instruções da embalagem e mergulhar os dentes de alho. Essa medida simples é sua melhor garantia contra diversas doenças que podem afetar o alho no solo. Não a negligencie e sua futura colheita agradecerá. Nosso material de plantio está pronto. A terra espera. É hora de plantar. Primeiro, no canteiro já preparado, precisamos fazer sulcos ou covas individuais. Para isso, o ideal é usar uma enxada, uma pá pequena de jardinagem ou até mesmo o cabo de uma pá. Agora, a dúvida mais comum: qual a profundidade certa para plantar? Existe uma regra de ouro simples e fácil de lembrar. A profundidade do plantio deve ser 3 vezes a altura do próprio dente de alho. Pegue um dente, observe sua altura e multiplique-a mentalmente por 3. Geralmente, para dentes de alho de inverno de tamanho padrão, isso significa plantar a cerca de 5 a 7 centímetros de profundidade. Para os muito grandes, pode chegar a 10 centímetros. Por que essa profundidade é tão importante? Se você plantar o alho muito raso, ele corre o risco de congelar e morrer no inverno. Quando o solo congela, o dente pode ser literalmente expulso para a superfície. Por outro lado, se enterrá-lo muito fundo, na primavera, ele terá muita dificuldade para brotar e alcançar o sol. Isso gastará muita energia e tempo, o que no final afetará o tamanho da futura cabeça de alho. Agora, sobre a posição correta do dente. É simples, mas igualmente importante. O dente deve ser colocado na terra com a base para baixo, aquela parte de onde saíam as raízes, e a ponta mais fina para cima. Se você plantá-lo de lado ou de cabeça para baixo, ele provavelmente brotará de qualquer forma. Afinal, o alho é uma planta bem resistente. No entanto, ele gastará uma energia preciosa para se endireitar e se orientar corretamente sob a terra. E o que queremos é que toda a sua energia seja concentrada no enraizamento e no crescimento futuro. Não basta apenas posicionar os dentes de alho corretamente na terra. É preciso garantir que tenham espaço suficiente para o crescimento e nutrição. O alho, como qualquer planta, precisa de espaço. Se forem plantados muito próximos uns dos outros, as cabeças de alho tendem a ser pequenas, já que as plantas competirão por luz, água e nutrientes essenciais. Por isso, não se esqueça de manter a distância correta. Dentro de um mesmo sulco, ou seja, na linha de plantio, deixe entre os dentes de alho um espaço de 10 a 15 centímetros. Use o tamanho dos próprios dentes como referência. Quanto maiores eles forem, maior deve ser a distância. Imagine a largura de uma mão adulta. É mais ou menos esse o espaço que cada futura planta de alho necessita. Entre os sulcos, ou linhas, também é fundamental manter uma distância adequada, cerca de 20 a 25 centímetros. Isso é necessário não apenas para a nutrição das plantas, mas também para a sua própria comodidade. Na primavera e no verão, será preciso afofar a terra e remover as ervas daninhas, e com este espaçamento, essa tarefa se tornará muito mais fácil. É preciso regar o canteiro imediatamente após o plantio. Aqui, tudo dependerá do clima e das condições do solo. Se o outono estiver seco e a terra se desfizer facilmente nas suas mãos, a rega do canteiro é absolutamente necessária. Isso ajudará os dentes a despertar mais rapidamente e iniciar o processo de enraizamento. No entanto, se choveu recentemente e o solo já se encontra suficientemente úmido, a rega adicional é desnecessária e pode até ser prejudicial. O excesso de umidade no outono pode provocar o apodrecimento dos dentes. Portanto, haja de acordo com a situação. Solo seco, regue. Solo úmido, deixe como está. E chegamos ao toque final, que podemos comparar a um cobertor aconchegante para o nosso alho. A mulching, ou cobertura do solo.
Essa prática agrícola é especialmente crucial para regiões que enfrentam invernos rigorosos e com pouca neve. A neve é a melhor proteção natural contra a geada. Mas se ela não estiver presente, precisamos criar um casaco artificial para o nosso canteiro. Mas o que exatamente é a mulching? Basicamente, é qualquer material orgânico que utilizamos para cobrir a superfície do solo, após o plantio de todos os dentes de alho, e, se preciso, a rega, cobrimos o canteiro com uma camada de mulching de aproximadamente 5 a 10 centímetros de espessura. Que materiais podemos usar para a mulching? As opções são diversas. Turfa, composto bem curado, humus ou até mesmo folhas secas caídas das árvores são excelentes, desde que provenham de plantas saudáveis e livres de doenças. Também pode-se utilizar palha ou serragem. E quais são os benefícios da mulching? Primeiro, ela protege o solo do congelamento, criando uma camada de ar que serve como isolante térmico. Com essa cobertura, o alho passará o inverno em condições muito mais confortáveis. Em segundo lugar, a mulching ajuda a reter a umidade no solo e impede que ele forme uma crosta superficial endurecida. E por último, na primavera, ao afastar um pouco essa camada, ela se transformará num adubo orgânico valioso para suas plantas. É uma forma simples, porém extremamente eficaz, de garantir uma excelente colheita já a partir do outono. E aqui está o grande segredo de que falamos no início. O sucesso não reside em uma única ação, mas na soma de todos esses pequenos detalhes, que à primeira vista podem parecer insignificantes. Você pode preparar o solo perfeitamente, mas se plantar alho doente, todo o seu esforço será em vão. Você pode escolher os melhores dentes de alho, mas se os plantar muito rasos, eles acabarão por congelar e morrer. A grande sacada no cultivo de alho é entender que não existe passo insignificante. Um processo de desinfecção esquecido, o plantio após um predecessor inadequado, ou o uso de esterco fresco, são esses os erros que o separam de uma colheita de alhos grandes, saudáveis e aromáticos, que farão todos os seus vizinhos invejarem. Então, vamos recapitular. O momento certo, um local ensolarado, solo preparado e fertilizado, dentes de alho saudáveis, desinfecção e a profundidade de plantio correta. Esta é a fórmula para uma colheita perfeita. Agora você está munido de conhecimento e pronto para suas façanhas na horta. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora uma pergunta para você. Você tem seus próprios segredos familiares para plantar alho? Ou talvez tenha cometido um daqueles erros sobre os quais falamos hoje? Compartilhe sua experiência nos comentários. Será muito interessante ler